Um grande bom dia para você, meu querido aluno do Segundão. Hoje a gente vai iniciar a aula 29 da página 322. O nome dessa aula é Formação da República, a Transição do Poder Civil, de 1894 a 1898, tá? Bom, a República do Brasil, ela não veio através de uma manifestação popular, como poderia ter vindo, né, anteriormente, porque todas essas manifestações foram muito abafadas, né, pelo governo. Outro fator é que os partidos políticos que poderiam, de fato, endossar essas causas da sociedade civil foram engolidos pelo poder moderador do Dom Pedro, né, tanto do Dom Pedro I quanto do Dom Pedro II, e acabaram que se submetendo ao poder real. Porém, um dos fatos que vai enfraquecer a monarquia no Brasil é o fim da escravidão, que por fim vai ser a oportunidade perfeita para os militares de assumirem o poder e tomar o poder do Dom Pedro II, que já estava impopular entre as aristocracias, que já estava basicamente impopular entre os militares, porque os militares tiveram a campanha da Guerra do Paraguai, que marcou a história do exército brasileiro como uma campanha muito sofrida, com poucos frutos de fato, né, para serem colhidos. Então, aproveitaram a oportunidade, deram um golpe no Dom Pedro, e aí a gente vai ter dois governos militares da famigerada República da Espada, né? E associa-se espada a militarismo porque normalmente os soldados andavam armados com espadas também, tá? Então, o governo do Prudente de Moraes aí, em 1894 a 1898 foi marcado por um caráter de transição. No início nesse início, ainda eram fortes a influência da ambição política dos militares do exército. Ao final do governo, essa influência havia diminuído e os militares retornaram aos quartéis. Essa época iniciou uma longa sequência de governos civis. A desmoralização do exército foi provocada pela atuação da Guerra de Canudos, quando as tropas mal comandadas e precariamente treinadas sofreram sucessivas derrotas no combate à população sertaneja. Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre a Guerra de Canudos, tá? Canudos era uma cidadezinha pequena do interior da Bahia, uma cidade marcada pela pobreza extrema e por um coronelismo muito forte. Então a gente tinha praticamente barões aí da terra, né? Aristocracias antigas que controlavam essa população. E a gente tinha uma figura da Igreja Católica bastante assim carismática, né? Que era o Antônio Conselheiro, que basicamente peregrinava nesse vilarejo de casa em casa para conversar com os camponeses. E ele via o quanto esses camponeses sofriam na mão desses coronéis, desses donos de terras. Por fim, o Antônio Conselheiro usava o espaço da Igreja Católica para pregar o que seria uma concepção de igualdade de um ponto de vista do ponto de vista dos coronéis, que é a literalmente rebeldia de não pagar impostos para o governo, né, nem para esses coronéis locais, e cada um começar a ter o seu próprio pedaço de terra e viver de subsistência. Unir o povo, expulsar esses coronéis de Canudos, né, com seus instrumentos de trabalho, muitas vezes, cada um com a maneira que eles podiam, e basicamente viver sozinhos numa espécie de agricultura familiar voltada para a comunidade de Canudos, podendo oferecer mais alimentação, oportunidade, dentre outras coisas. Bom, não preciso nem dizer que o Antônio Conselheiro, lá em 1893, né, galera, foi expulso da Igreja Católica porque associaram o comportamento dele à subversão, né, a um comportamento de que, de certa maneira, seria contra os ideais da Igreja Católica no Brasil, que era altamente associada a essas aristocracias, à colonização do Brasil, né? Então, nessa época a Igreja Católica tinha um pensamento muito retrógrado, né, nesse aspecto, e aí eles tentaram punir o Antônio Conselheiro. É lógico que não deu certo. O Antônio Conselheiro saiu da igreja e fez o seu próprio culto, basicamente, ou missa, né? No caso seria a missa, por ser católico. E a missa dele todo o povoado praticamente foi assistir, enquanto a missa do novo padre, ninguém se interessou.
Isso fez com que a Igreja Católica voltasse atrás dessa decisão, sabendo que o Antônio Conselheiro não era só um líder político numa visão de passar ideias políticas para a população, mas ele era também um grande líder religioso. O que vale lembrar também é que o Antônio Conselheiro não era nem um pouco revolucionário, como muitas vezes as pessoas podem acreditar que ele era. Ele era a favor da volta da monarquia, ele encarava inclusive que a vida em Canudos piorou na época da República, e até dá para entender por que ele encarava que piorou, porque literalmente isso foi uma coisa do final do Império aí, do Dom Pedro II para a República, é que vai ter todo o foco de construção civil e até geração de emprego, se a gente for parar para pensar, né? Gerando mais emprego para pessoas que vão participar dessa construção, né? Que vão trabalhar para o governo, vai ser no Rio de Janeiro e no Sudeste brasileiro. O Sudeste brasileiro, em especial, porque começou-se já as plantações de café e já vai começar a ter uma oligarquia, vão ter famílias muito ricas, muito influentes politicamente, economicamente, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Principalmente. Então vai ter essa desigualdade entre investimentos aí no caso, entre basicamente sul do Brasil e norte do Brasil. A gente tem que lembrar que o Nordeste também estava passando por um momento que eventualmente haviam secas que judiavam muito da população e o governo brasileiro não fazia nada referente a isso, né? Não se posicionava contra essa questão das secas que castigavam parte aí do Nordeste brasileiro. Então, muitas vezes as pessoas olhavam para esse governo republicano como um sinônimo de retrocesso, algo que não trouxe nada de realmente bom, tá? E movidos pelo Antônio Conselheiro, a população conseguiu, né, se proteger das investidas do exército brasileiro, porque tem um detalhe também, meus queridos, quando eles param de pagar os impostos, o governo brasileiro começa a ver esse povoado como um problema, mas ele vai se tornar um problema maior quando as pessoas passarem a ir para Canudos para viver, porque literalmente, galera, em Canudos havia mais oportunidade de se ter uma vida digna do que você trabalhando para um fazendeiro de outra região ou de outra cidade. Então, o povoado de Canudos vai saltar de 1.000 habitantes para 10.000, né? Até mais que isso, a gente não tem muita noção ainda muito bem. Nessa época, o censo populacional era muito complexo, era bem difícil de se ter um controle. Até hoje tá? Até hoje mas hoje ainda a gente tem uma imensa tecnologia que nos favorece. Nessa época, registrar as crianças quando elas nasciam era luxo, por isso que muita gente era registrada 6 meses depois, às vezes anos depois, né? Porque não havia cartório em todas as cidades. Imagina no caso de Canudos, que é bem no interiorzinho, né? Do Brasil, bem interiorana. Resultado, a gente não tem muita noção exata de quantos habitantes podiam ter ali, mas a gente tem uma noção exata de quantos morreram nessa guerra, que, segundo alguns historiadores, foi a imensa maioria da população. Essa guerra ficou marcada no nosso imaginário popular porque ela gerou uma discussão muito grande dentro da historiografia. Essa discussão foi, sobretudo, como que o governo republicano tentava, de certa maneira, amenizar todo o genocídio que ele causava, né? Todo genocídio populacional quando se havia uma questão social, vamos dizer assim, né? E aí isso vai ficar marcado, principalmente nesse governo dos militares e dessas oligarquias, com a violência que eles usavam contra a população, quando a população cometia um ato de desobediência civil, como no caso aí de Canudos, ou quando a população simplesmente se rebela, né, se manifesta. Então, de certa maneira, o que adiantou pegar o Tiradentes, colocar o cara como símbolo, né, da República, um cara que foi martirizado pela violência do Império, se havia violência ainda assim do Estado contra o povo, né? Então, é incoerente. Basicamente, Canudos moveu a maior operação militar da história da República, né? Eles vão mandar basicamente quase o exército em peso assim para Canudos, e o mais surpreendente é que os sertanejos vão conseguir pôr o exército para correr na primeira investida. Quando a gente vê que o Duque, por exemplo, o Duque de Caxias, que é conhecidíssimo aí como
um exemplo do Exército Brasileiro, ele é conhecido como o pai do Exército Brasileiro e tudo mais, né? Ele, numa visão assim da história, ele é uma figura bastante complicada, porque ele coordenou basicamente, né, toda essa operação de Canudos. E nessa maneira de coordenar a operação de Canudos, ele mandou o exército disparar tipo fogo na população, independente se era parte da população que estava resistindo ou não. Então o que houve em Canudos foi um verdadeiro massacre na segunda investida do exército, porque quando o exército volta para Canudos, eles voltam com canhão, eles voltam com armamento bem mais intenso, tá? Tem um grande investimento nessa investida do exército contra a população campesina, que era campesina, né, de Canudos. O investimento é tão grande que literalmente o Duque de Caxias contratou até mercenários, né, de outros países para poder investir ali contra a população. Resultado, como eles tinham um armamento mais pesado e agora eles estavam em maior quantidade, vai ser um verdadeiro massacre. Os historiadores contabilizam que foi cerca de pelo menos 10 mil pessoas que foram assassinadas nesse conflito. Muitas delas tinham o quê? Facão, que elas usavam como instrumento de trabalho para se proteger, pedra para atacar a galera. É claro que havia alguns que estavam armados, tanto que a estratégia de resistência do povoado de Canudos era impressionante, né? As pessoas cavavam literalmente trincheiras, só que não aquela trincheira que nem da Primeira Guerra Mundial, que é grande, mas uma trincheira única, né, onde cabia só um corpo. Ficavam deitados nas trincheiras, aguardando o exército aparecer. Então a resistência do povo de Canudos foi muito grande, mas ao mesmo tempo não foi o suficiente para lidar com aquele armamento pesado do exército brasileiro. O exército vence essa investida, né, na segunda tentativa, e fica marcado na história do Brasil como os militares lidam com a causa social. E é muito contraditório, porque eles mesmos se sentiam... Porque o pretexto para o golpe da República, um dos argumentos que os militares usaram era que eles estavam cansados de irem contra o próprio povo, né? Que o Dom Pedro II direto colocava os militares contra o próprio povo, quando o povo, tipo, se manifestava contra, né, o império. E os militares tomam o poder e fazem o quê? Exatamente o que eles criticaram ali no Dom Pedro II. Então, a característica de um Estado autoritário às massas, a causa social no Brasil, permaneceu, e isso causou um certo desencanto, um desencantamento, né, dos brasileiros. Um dos brasileiros que vai marcar esse desencantamento de maneira incrível é o Lima Barreto. No livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai falar a história de um brasileiro que acreditava que a República seria um período de glória, né, do Brasil, e ele acaba descobrindo, né, que tudo que ele considerava nacional, que deveria ser supervalorizado, né, ele tá muito... O personagem está muito embebedado por aquele sentimento nacionalista que estava tomando conta da Europa, chegando no Brasil com os militares, né, e acaba que ele percebe que as pessoas tinham costumes que não tinham nada a ver realmente com os costumes brasileiros e que não havia nenhum valor no espírito e no modo de vida dos indígenas, que são os originários, né, os povos originários do Brasil. Isso vai causando um enlouquecimento do personagem, que ao perceber que tudo que as pessoas consideravam nacionalismo era na verdade um comportamento importado da Europa, copiado dos portugueses, que foram os nossos colonizadores, ele vai enlouquecendo no ponto que ele chega a ser internado no hospício, né? E aí você vai vendo o desencanto dele pela República, não só pela maneira que ele foi tratado pela sociedade, que em tese ele valorizava, né? Mas porque ele percebe que ninguém de fato liga para as questões históricas e raízes do Brasil, e que o que havia sido prometido, que era aquele tempo que ia acabar a desigualdade entre os pretos e os brancos, que ia acabar todo o problema social do Brasil, a corrupção do império seria superada pelo vigor e pela disciplina militar, né? Acaba que ele percebe que nada disso ocorreu, foi literalmente uma substituição de uma elite pela outra. Lima Barreto, além de ser um grande autor literário, ele era também um ativista anarquista, escreveu vários periódicos, fez até inclusive críticas ao sufrágio brasileiro,
quando ele critica o sufrágio brasileiro, ele não critica o fato das mulheres realmente urgentemente precisarem se emancipar, pois o sufrágio brasileiro surge nessa época, né, entre o fim do Império e o começo da República, mas ele se preocupa muito com o fato que as mulheres negras sequer eram vistas como mulheres. E agora trazendo uma outra leitura para vocês, a Angela Davis, que é uma autora incrível, marxista, e que foi integrante dos Panteras Negras e até hoje, inclusive, é uma ativista política importantíssima dos Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, né, de maneira geral. Ela escreve também sobre como nessa época do romantismo, né, do século XIX para o século XX, as mulheres brancas foram colocadas como posição de donas de casa, de mulheres que deveriam ser privilegiadas, né, e sustentadas pelos seus maridos. É claro que tudo isso era muito problemático, pois essa ideia de que o marido sustenta a mulher tira todo o trabalho que a mulher tem também como trabalho doméstico. Então, erroneamente, a gente pensa que o cara trabalhava e sustentava a esposa que ficava com os filhos, só que a esposa também estava trabalhando, pois cuidar das crianças era um trabalho, pois limpar a casa, passar as roupas, lavar as roupas, pôr a comida na mesa, ir à feira, fazer tudo para se manter as pessoas da casa alimentadas, confortáveis, saudáveis. É um trabalho também, só que é um trabalho não remunerado, né? Então, na visão do Lima Barreto, havia essa questão problemática entre uma diferença muito grande entre uma mulher que era preta e uma mulher branca, pois a mulher preta sequer era colocada com essa posição de mulher que é dona de casa, né? Então, para você ver como nem isso a mulher preta teve chance de ter, né? Nem esse lado romântico da mulher poder usufruir, de ficar em casa, segundo a visão romântica, claro, eu já problematizei aqui o quanto isso é errado, porque acaba que a mulher tinha muito trabalho também. Só que a mulher preta, ela nunca era incluída nesses romances, porque ela sempre era a mulher que se sacrificava pela família trabalhando para outra, né? É a mulher que vai até a casa do outro para trabalhar para uma família como muitas vezes uma empregada ou como faxineira, passadeira, cozinheira, né? Porque os empregos de fato que haviam mais valor na sociedade eram empregos que eram priorizados imigrantes italianos, portugueses, nipodescendentes, né? Que foram trazidos para o Brasil através dos processos imigratórios do fim do século XIX para o século XX. Então a população brasileira vai ter um salto muito grande, principalmente no Sudeste, onde a maioria desses imigrantes vai vir, tá? E isso vai causar também um problema social de falta de oportunidade de emprego para as pessoas pretas, né? Por conta do racismo de herança da escravidão e principalmente porque os militares não fizeram nada quanto a isso, não receberam essa população. Então, é muito interessante ver as propagandas dessa época da República, pois eles falavam que o racismo tinha acabado, porque no mesmo bairro que morava o branco, agora morava o preto. Mas isso sempre existiu. Isso não era uma novidade, né? Então é muito legal ler as críticas do Lima Barreto, porque por ele viver naquela época, você sente o pensamento dele crítico a coisas daquela época e que até hoje se reproduzem, né? Até hoje, infelizmente, a gente pode dizer que há sim mulheres no feminismo que não entendem que tem uma diferença muito grande de classe e uma diferença muito grande étnica, né? Porque a gente vive numa sociedade racista e a gente vive numa sociedade que o trabalhador, né, é colocado como objeto da linha de produção. Então, ele acaba muitas vezes objetificando a mulher porque ele mesmo é objeto do capitalismo, né? Então, perder essa noção de entender a sociedade pela sua complexidade, pois toda explicação fácil em humanas é duvidosa, né? Então, você simplesmente resumir as mulheres como se fosse um todo muito parecido, ou então falar que simplesmente acabou o racismo porque na mesma rua você tem um preto e um branco morando, e usar isso de argumento para falar, não, porque nos Estados Unidos, né, os americanos pretos são obrigados a morar em bairros diferentes dos brancos, né? Como se o governo brasileiro também não tivesse feito a mesma coisa, né? Durante as investidas
do governo do Rio de Janeiro, carioca, de higienização do centro do Rio de Janeiro, que foi basicamente, literalmente expulsa. Eles enxotaram as famílias pretas do centro do Rio de Janeiro com o pretexto de que eles não tinham trajes chiques o suficiente para viverem no centro, ou que moravam no que eles chamavam na época de cortiços, que eram casas ou casarões, né, onde moravam várias famílias, né? Então, assim, o governo brasileiro falava mal do governo americano, como até hoje o brasileiro olha pro racismo americano e fala, lá é pior, como se aqui não fosse também, né? Então, para vocês verem como entender a história da República, do início da República, é muito interessante e esclarece, inclusive, muitas coisas até hoje, tá? A Guerra de Canudos é considerada uma das guerras mais violentas da nossa história, e ela também marca o fato de que a luta de classes, historicamente, no Brasil, ela não descansa, tá? E quando eu digo luta de classes, eu não tô dizendo que esses camponeses eram marxistas, que eram socialistas, comunistas, alinhados à Internacional. Eles não eram, mas ainda assim eles tinham interesses de classe, que era eles poderem ter suas próprias propriedades privadas e produzirem para si mesmos, e não produzirem para os fazendeiros, que exploravam eles, entende? Então, a luta de classes não descansa nesse país. E aí, em 1897, marca o fim da Guerra de Canudos e essa total destruição, basicamente, da população. Os poucos que conseguiram sobreviver foram os que a gente vai chamar posteriormente de cangaceiros, e eu vou contar histórias deles depois para vocês, um pouco mais posteriormente, tá bom? Então, um beijo para vocês, meus queridos, espero que vocês estejam bem e até a próxima.